Estou na Casa das Rosas, um local de celebração da poesia, da literatura e da arte em geral. O professor e poeta Frederico Barbosa é o diretor da Poieses, uma organização social que cuida da Casa das Rosas, do Museu da Língua Portuguesa, da Casa Guilherme de Almeida e da Biblioteca de São Paulo. Professor, como é viver de poesia em uma cidade como São Paulo? Olha, quando a gente fez a Casa das Rosas um espaço de poesia, chamado Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, as pessoas achavam que não viria ninguém. Quando o Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado, as pessoas achavam que também não iria ninguém para lá. E, na verdade, hoje nós temos 50 mil pessoas por mês no Museu da Língua e chegamos a 12 mil pessoas por mês aqui na Casa das Rosas. Então, há um interesse muito grande pela poesia crescente na cidade de São Paulo. Não só nesses lugares, em vários lugares de São Paulo, a gente encontra as pessoas se reunindo para falar poesia, usando a poesia como uma forma, inclusive, de se manifestar, de mostrar as suas questões, as suas emoções, etc. Há inúmeros saraus espalhados por São Paulo. E professor, em meio a essa cultura de massa em que vivemos, ainda existe público para a poesia? O que é interessante é porque, na verdade, a cultura de massa, de certa maneira, implica uma atitude passiva daquela pessoa, do espectador, né? E nesses saraus as pessoas se expressam. Tem muita gente que começa a frequentar os saraus só para ouvir e depois começa a ficar com vontade de ir lá, falar um poema, escreve um poema, fala. Então, as pessoas participam e elas estão deixando de assistir a novela de televisão para ir participar desse sarau. Isso é uma coisa muito positiva na cidade de São Paulo. Eu acho que é uma revolução que as pessoas talvez não estejam tão atentas a isso. Está acontecendo um fenômeno de apropriação da poesia pela população de São Paulo. E professor, além do sarau, que outra forma o jovem pode tomar contato com a poesia? Eu acho que a primeira coisa é perceber que a poesia é gostosa, que é interessante, que a poesia não é uma coisa chata, não é uma coisa, digamos, impositiva. Trabalhar com poesia é você investigar uma série de coisas interessantes. O próprio poema é sempre uma máquina de produzir sentidos e efeitos, e é gostoso você brincar com essa máquina. Mais uma perguntinha. O senhor acha que a poesia tem seus mistérios? Olha, a poesia é uma máquina de criar mistérios. E o poeta é um grande construtor de mistérios condensados. Se você pegar Drummond, um dos poemas mais conhecidos dele, que mais polêmica causou, foi publicado em 1928, é No Meio do Caminho, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele vai repetindo várias vezes isso, e na época em que foi publicado, as pessoas xingavam, achavam um absurdo. Mas por trás desse poema há uma referência a um grande poema da história da literatura, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que começa assim: nel mezzo del cammino, no meio do caminho, né? Também é uma referência a um poema do Olavo Bilac, que se intitula Nel mezzo del cammino, e que é assim, o começo é assim: cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste, triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Vejam, o Drummond usa as mesmas repetições e as mesmas inversões sintáticas que Olavo Bilac utiliza, né? Então ele está fazendo uma referência a Dante, a Olavo Bilac. Mais do que isso, há muita gente aponta que há um erro gramatical, né? No meio do caminho tinha uma pedra. O certo, o correto, de acordo com a norma famosa, a norma culta, seria no meio do caminho havia uma pedra. Ora, no meio do caminho tinha uma pedra, olha a sonoridade, né? No meio do caminho tinha uma pedra. O T do tinha uma pedra é uma pedra no meio do caminho. Isso foi tudo mistério que foi construído pelo Carlos Drummond de Andrade.